Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabro essesuae cenque fortunae. Cetere, cencere, Cartagine, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 74º episódio do podcast Roma e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, na produção e edição deste humilde podcast. Muito bem, para o nosso mural de recados. Mural de recados, Roma nua e crua. Pessoal, queria dizer que semana passada não teve episódio porque eu mudei de casa, isso deu uma trabalheira e não teve como fazer um podcast. Mas aqui estou de volta, seguindo firme e forte e espero lançar episódios semanais, mas pode ocorrer episódios quinzenais dependendo da minha demanda, agora que faço tudo sozinho. O salve para a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi e César Casolari, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. Bom, dito isso, vamos recapitular. Na semana passada vimos César entrar na Gália a pedido dos gauleses para conter os Helvécios que tinham invadido o território dos Edos e estavam causando. Como os Edos eram aliados romanos, eles pedem ajuda e César então consegue bater os Helvécios numa batalha duríssima e os transforma em clientes romanos e os manda de volta para o seu território original. Roma nua e crua. Bom, acabada a guerra com os Helvécios, os povos gauleses, os cebuanos, os Edos mesmo, eles vão pedir de novo ajuda para os romanos, Agora que eles expulsaram os Helvécios, vem várias tribos, várias comitivas ali gaulesas dizer para César e para os romanos que tem uns germanos, os suebos com o rei Ariovisto, que atravessaram o rio Reno ali da Germânia para Gália e estavam causando na região, sendo muito cruéis, expandindo seu território. Mas essa era uma situação um pouco mais delicada, porque Ariovisto era considerado amigo do povo romano. Amigo é coisa pra se guardar. Então vou ter que voltar um pouquinho aí no tempo para contar essa história. Bom, na semana passada a gente viu que os Edos, que eram aliados romanos, era o povo ali que ficava logo ao norte ali da província romana da Gália Transalpina, fazia fronteira com os romanos, eram aliados romanos. Foi esses Edos que chamaram os romanos para intervir quando os Helvécios estavam causando na região, E os Helvécios, eles entraram no território dos Edos pelo território dos Sequanos, que era outra tribo gaulesa que ficava a leste ali dos Edos e ao norte dos Helvécios. E eles faziam fronteira ali, o seu território expandia até o rio Reno, que era a fronteira que dividia o que era a Gália do que era a Germânia. Muito bem, os Edos e os Sequanos, eles viviam em guerra há muito tempo, guerra permanente, digamos assim. E
Os sequanos, que não tinham aliados, como os romanos, aliados fortes, eles resolvem então pedir ajuda para os germanos. Eles vão pedir ajuda para os suevos, né, que é através do rei Ariovistus. Então, cara, a gente tá numa treta aqui com os Edos, ajuda a gente aqui, manda uns soldados pra cá, a gente vai te pagar muito bem, e lá. Beleza, o Ariovistus vai ajudar os sequanos, eles lutam contra os Edos, vencem os Edos, né, com a ajuda do Ariovistus. Os Edos se tornam tributários dos sequanos, né. No meio dessa treta que tá rolando aí, os Edos pedem ajuda pros romanos, afinal eram aliados, só que enquanto tá rolando essa treta, foi quando aconteceu a conspiração catilinária, a conspiração catilínea, que a gente já viu uns episódios atrás. Então Roma, né, a elite romana e Roma no geral estava tomada aí com essa conspiração, com esses problemas, e não enviou soldados para ajudar os Edos. Eles mandam uma comitiva ali para falar com o Ariovistus, fazer um acordo, né? Então o Ariovistus deixa o território dos Edos, faz um acordo com os romanos, se torna amigo do povo romano para deixar os Edos em paz, né? Isso tinha vantagens comerciais, políticas, etc. Só que o Ariovistus aproveita que já tá com seu exército ali, né? Foi chamado pelos sequanos. Ele tinha atravessado a princípio com 30 mil homens, né? Ele fala, cara, quer saber? Eu tô aqui, meus soldados estão aqui, vamos dominar um território. Os sequanos que nos chamaram não são aliados romanos e tem outras tribos em voltas que a gente pode aproveitar. O Ariovistus então saiu dominando o território dos próprios gauleses que o chamaram para ajuda. Então os caras, me ajuda aí, Ariovistus. Ele falou, beleza, vou te ajudar tomando o teu território. Então ele começou a tomar o território dos seus, eu posso dizer entre aspas, próprios aliados, né? Começou a causar ali na Gália, e é aí que então chega essa comitiva pro César pedindo ajuda, né? Os gauleses estão sofrendo muito na mão do Ariovisto, que era cruel de certa forma. Ele tinha, né, como era de praxe, pegou vários reféns dos gauleses, e aí cada vez que uma tribo gaulesa não cumpria o combinado ou algo assim, tinha que mandar tanto de ouro, tanto de trigo, se chegasse menos, se acontecesse alguma coisa, atrasasse, o Ariovisto então torturava esses reféns, né, que eram os filhos da nobreza, eram pessoas importantíssimas ali para suas tribos, e o Ariovisto era muito cruel e muito punho de ferro ali. Então, já que os romanos estavam ali, já expulsaram os Helvécios, começam então a, cara, tem o Ariovistus ali, ele tá causando, ajuda a gente a despachar o Ariovisto. Só que, né, como eu disse, quando os Edos chamaram os romanos no episódio passado, os Edos eram aliados romanos, né, e César tinha o dever legal de proteger seus aliados, e ele foi lá com as suas tropas a convite dos Edos. Agora a situação é um pouco mais complexa, juridicamente falando, assim, né, porque o Ariovisto era amigo de Roma, então o Júlio César não podia chegar lá e guerrear contra um amigo de Roma, e o próprio César foi uma das pessoas que votou para dar esse título pro Ariovisto. Então o que o César faz? Não, beleza, vou ver o que eu posso fazer por vocês aí. Aí a primeira coisa que ele faz é mandar uma comitiva romana lá pro Ariovisto. Ele pede um encontro com o Ariovisto, né? Na verdade pede pro Ariovisto vir encontrá-lo. Get over here! Falei, aí, Ariovisto, cola aí, vamos bater um papo. E essa comitiva então volta com uma resposta. A resposta do Ariovisto é: cara, eu não tenho nada pra falar com você. Se eu tivesse, eu iria até você. Como você tem algo pra falar comigo, é você que tem que vir até mim, passar bem. O Ariovisto manda essa, cara, não tenho nada, se você quiser, você vem falar comigo, né? Aí fica ruim pro Júlio César, porque ele não arrumou uma treta, nem, né, tem muito o que fazer. Ele então vai mandar uma segunda comitiva, uma segunda missão pra explicar, né? Olha, Ariovisto, tá causando, você é amigo do povo romano, a gente quer manter esse status de amigo, mas você tá atacando aliados romanos, a tribo dos Edos e outras tribos gaulesas que fazem fronteira com os Edos, e é minha missão proteger. Então vamos fazer um acordo aí pra ficar na paz. Eu quero o seguinte, né? Você já invadiu com 30 mil germanos aí, saiu dominando o território, beleza, mas eu tô sabendo que tu tá trazendo cada vez mais e mais aí germanos através do rio Reno, trazendo pra Gália, aí expandindo cada vez mais o território. Então vamos fazer o seguinte, o que tu já dominou é teu, fica contigo, mas pra gente continuar amigo, pra você continuar amigo do povo romano, você tem que tomar as seguintes providências. Primeiro, cessar, trazer germânicos aqui pra Gália, né, parar essa travessia. O segundo ponto é devolver os reféns dos gauleses, que tu tá
aí cheio de refém, tortura os caras, então devolve aí os reféns dos gauleses e por último, não expandir mais seu território. Se já dominou, fica contigo, mas sem mais expansão. A proposta era até relativamente boa, né? Porque ele ia manter o que conquistou, não ia ter que lutar por isso, ia continuar com a amizade do povo romano. Não era uma proposta assim, né? Sem pé nem cabeça. Tinha sentido. Só que a surpresinha, o Kinder Ovo ali, era o quê? O César queria que ele devolvesse os reféns gauleses, porque aí os gauleses iam ficar livres para ficar atacando ele o tempo todo. Era muito malandro o César aí, né? Mas o Ariovisto então responde a esta comitiva romana aí. A resposta é a seguinte: Você conhece a lei da guerra. O conquistador impõe sua vontade sobre o conquistado. Então eu tô aqui exercendo o meu direito. Venci no campo de batalha, me desafiaram, foram derrotados e agora eu imponho as regras. É assim que a vida funciona, é assim que Roma faz com as suas províncias e é assim que eu vou fazer com as minhas terras. E surpreende você vir querer dar palpite aqui tão longe do território romano sobre como alguém deve lidar com seus conquistados. Então fica aí na tua, que tu já tá bem longe de casa, e se quiser testar a sorte contra nós, fica à vontade. Você tá aqui querendo vir no meu território me ameaçar, isso aí não é atitude de um amigo, como você disse. Então lembra do valor dos germanos e lembra que a gente tá em campanha militar há 14 anos seguidos, sem ao menos descansar sobre um pé. Estamos em campanha militar, dormindo em acampamento 14 anos seguidos, prontos pra qualquer batalha. Bom, resumindo, falou: cara, tu manda aí nas tuas terras, quem manda nas minhas sou eu, achou ruim, vem pra mão. O moleque é atrevido, esse Ariovisto. Ele não só é boca dura como César, mas como eu disse, né, ele dominou essa parte dos gauleses que tinha fronteira com o Rio Reno, e ele estava trazendo cada vez mais e mais germanos pro lado da Gália e expandindo o território, né? Então ele começou com 30 mil soldados, já chegaram outros cerca de 20 mil, e reza a lenda aí que, segundo César, que já estavam se juntando mais cerca de 100 mil guerreiros do outro lado lá para invadir a Gália, então que a situação estava ficando séria e que o plano do Ariovistus era realmente conquistar a Gália toda. E a justificativa do César de tomar atitude é que ele já estava ali dominando o território dos sequanos, que já era a fronteira com os Edos, né, que eram aliados romanos. Ele já estava até mexendo na gaveta dos Edos. Então, uma vez conquistados os Edos, ficaria uma fronteira entre os romanos e essa horda de bárbaros germânicos aí. E depois dessa segunda troca de mensagens aí, o Ariovisto, então, ele, para ainda cutucar a ferida, ele, né, já tinha atravessado mais 20 mil aí germanos, como eu disse, ele solta a rédea desses germanos para sair saqueando vila e os territórios gauleses para tudo que é lado, saindo conquistando mais territórios, saqueando cidades, causando na região mesmo. E mais, Ariovisto, então, sabendo, né, que os romanos estão por perto e ameaçando ele, né, ele junta todo o seu exército aí, cerca de 40 mil soldados que ele tinha, e ele vai marchar para Vezonção, que era a capital ali dos sequanos. Essa era uma cidade, fortaleza, uma cidade muito fortificada, com defesas naturais fantásticas, penhascos, mais muros altos, mais, né, era o hub comercial ali da região. Então, se ele chegar lá, ele vai estar numa fortaleza, muito mais difícil de lutar, e com os suprimentos à vontade. O César, então, fica sabendo disso e fica em choque. Ele decide então que os romanos têm que chegar primeiro em Vezunção lá para eles, né, conseguirem os suprimentos e eles também estarem numa posição estratégica melhor. Então o JC então vai de novo fazer suas marchas noturnas loucas, super velozes aí, e vai marchar de noite sem parar até chegar na cidade e se instalar lá antes do Ariovisto chegar. Muito bem, chegando na cidade, né, os romanos chegam alguns dias antes do Ariovisto, eles começam a se reabastecer com suprimentos, com trigo, com, né, provisões e etc. E durante essa estadia ali, vão chegando cada vez mais informações sobre quem era o Ariovisto, quem eram os suebos, né, essa tribo germânica, e os soldados romanos então vão começando a ficar em choque, mas com medo, assim. Por quê? Os romanos viam os gauleses como bárbaros, altos, fortes, cruéis, ferozes. Ai, pai, para!
Essa era a visão que os romanos tinham dos gauleses. E os gauleses tinham essa visão dos germânicos, né? Que os germânicos eram muito altos, muito fortes, muito ferozes, muito cruéis. Então era, romanos começam a ouvir então que, nossa, eles são imbatíveis no campo de batalha, nossa, eles são muito cruéis, nossa, os caras são muito fortes, os caras medem 3 metros de altura, nossa, né, veia no pescoço e etc. Aí começa a bater o medo nos soldados romanos, começa a rolar um papo até de motim, de que se o César mandar eles, né, atacarem ou saírem ali da cidade, eles não vão, que não vão para além, né, de Vesunção agora, ou volta para as províncias romanas, mas que não vão mais sair dali, que só, né, se forem atacados vão se defender, mas que eles não vão para ataque. Começa a rolar um burburinho que chega no ouvido de César, então, que os romanos estão com medo dos germânicos e estão falando em motim, em não cumprir ordens e tal. E aí o Cezão, excelente líder que era, ele vai reunir todos os centuriões, que eram os oficiais mais baixos, assim, né? O centurião comandava uma centúria, que seriam 100 homens, que são, na verdade, 80 soldados, né? Guerreiros e 20 tropas de apoio, vou dizer, mas era o cozinheiro, os pedreiros que montavam acampamento, o pessoal que reparava a armadura. Então, cada centurião eram esses oficiais mais baixos, e ele reúne todos, que eram bastante aí, de uma 30 mil, então 300 aí, sei lá, e ele então começa a dar um discurso, dizendo, né, olha, eu ouvi vocês falando que não, tô ouvindo o papo que os soldados não vão cumprir ordem, que os soldados estão com medinho, se vocês estão com medinho aí, então fica aí, eu vou pegar aqui a 10ª Legião, e se precisar eu enfrento o Ariovisto só eu com a 10ª Legião. Só uma pausinha aqui pra dizer, né, a primeira vez que ele cita a 10ª Legião, mas essa era a legião preferida e mais leal e mais veterana e casca-grossa do César, então ele usa essa legião para cutucar as outras, e por exemplo essa legião já fica toda cheia de si. Bom, voltando. Ele fala que vai só com a 10ª Legião, fala que isso não... Onde já se viu soldados romanos tendo medo de bárbaros, não lembram da vitória de Caio Mário sobre os símbrios, sobre os teutões e etc. Quer não vai, vocês são tudo menininha mesmo, eu e a 10ª Legião damos conta do recado. Bom, esse discurso dá super certo, porque os centuriões, que, cara, centurião romano, né, tinha oficial, que nem a gente já viu aqui, os legados, ou lugar-tenente, né, os generais, que tinha muito de ser apontado, de ser um cargo meio político, meio militar, de ser algo que quem tinha sangue nobre ganhava preferência, mas ser centurião romano era só o zica do baile total, só chegava nessas posições os caras mais casca-grossa mesmo, e então esses caras, né, e sem contar que os romanos consideravam filhos de Marte, filho dos deus da guerra, então ficar com medinho era humilhante. Depois dessa carcada aí do Júlio César, as tropas romanas então ficam sedentas por combate, querendo provar seu valor. Na hora que você mandar a gente vai, não tem esse papo não, acaba de vez com esse bafafá aí, com esse medinho. Então César mais uma vez mostrando que é liderança. Quem é este podcaster? É o Bruno Prandi! Bruno Prandi. Bom, né, enquanto rolou tudo isso, o Ariovisto, que estava indo para Vesunção também, vai chegar ali nos arredores, vai descobrir que os romanos já chegaram e ficar em choque. Como assim, né? Os caras já estão aqui. Será, como eu disse, velocidade do César sempre é um fator que vai surpreender aí. Então o Ariovisto, ele decide... Não, vou pra outra cidade, vou pra outro lugar, eu não vou atacar os romanos numa cidade super fortificada, suicídio. Então ele meio que desvia um pouco ali, afasta um pouco da cidade, vai procurar outro lugar. E os romanos então saem da cidade e começam meio que a assombrear e perseguir o exército do Ariovisto. O Ariovisto então vai mandar um emissário ali pro César pedindo um parlé para eles conversarem, né, um encontro entre os dois. Porém ele impõe algumas condições. Os exércitos estão a alguns quilômetros de distância ali um do outro, cerca de uns 10 quilômetros, para eles se encontrarem os dois no meio do caminho ali, vamos dizer 5 quilômetros, e só eles dois com uma comitiva de 10 cavaleiros, só eles e mais 10 de cavalaria para cada lado. Beleza. O problema é que a cavalaria romana não era formada por romanos, e sim por gauleses, né? Desde das reformas do Mário, basicamente os romanos já tinham terceirizado quase que por completo a cavalaria. E essas tropas não eram muito leais, elas eram mais ou menos leais. Mais ou menos!
Não eram nem romanos. Então, o César acha que isso pode ser uma armadilha. Ele pede então os 10 melhores cavalos ali dos gauleses serem cedidos para os 10 centuriões ali da 10ª legião, né, que era a sua legião preferida, e ele vai ao encontro do Ariovisto. Bom, chegando nesse encontro, vai rolar o pau, né? O César começa. Olha, cara, vocês estão causando aqui na região, já invadiram, já causaram com nossos aliados. É meu dever proteger os amigos de Roma, os aliados de Roma. Então, cara, continuo minha posição. Eu fico aqui pra brigar com você, mas as condições que eu mandei na outra comitiva continuam, né? Parar de trazer soldado da Germânia pra Gália, liberar os reféns dos gauleses e não atacar mais ninguém, não tentar mais expandir teu território. E isso o Ariovisto então responde. Primeiro, eu cheguei a Gália a convite dos próprios gauleses. Segundo, eu já tô aqui bem antes de você. E o que você tá fazendo aqui tão longe da província romana vem querer mexer nas minhas gavetas. Terceiro, o que eu tô exercendo aqui é o meu direito de conquista. Eu vim convidado, eu ganhei o direito de me estabelecer aqui no campo de batalha, desafiado por todas as tribos e venci. E não tô fazendo nada diferente de vocês. Você mesmo, qual que é você não governa a província da Gália Cisalpina, da Gália Transalpina? Por que essas províncias têm Gália no nome? Não é os romanos que tomaram dos gauleses? Agora, porque eu domino uma província aqui na Gália, você quer vir impor condição? Faz o menor sentido. Imagine se eu fosse aí na Gália Transalpina querer dar pitaco, ou em qualquer outra província romana. Então continua o meu ponto também. Cuida você da sua vida e das suas províncias, que eu cuido da minha. E os vencidos têm que ser tratados como os vencidos. Vocês tratam os vencidos pelos romanos do jeito que quiserem, eu trato quem é o vencido do jeito que eu quiser. Mas eu também não quero treta com Roma. Então assim, se você diz que é meu amigo, eu sou amigo do povo romano, faz o seguinte, pega as tuas tropas, volta pro teu território, e eu pelo seu trabalho, seu deslocamento, eu vou te dar uma graninha aí pra compensar o teu trabalho, mas é isso aí. Se você não tomar essa atitude, o que adianta você falar que eu sou amigo romano e me tratar como inimigo? Se você me trata como inimigo, eu vou te tratar como inimigo e vai ser pau. E digo mais, se matá-lo agora, terão muitas pessoas felizes em Roma. Bom, resumindo, continuou os dois lados na mesma posição, a treta agora era inevitável, né? Depois que rolou essa última tretinha aí, essa última bate-boca, ainda rola uma escaramuça ali entre as cavalarias, e César então se retira pro seu acampamento. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma nua e crua! Alguns dias depois desse parley, o Ariovisto então vai pedir outro encontro pro César, mas pede que agora sejam só os dois pra conversar melhor. César então sente, né, que isso pode ser uma armadilha. É uma cilada. E vai mandar no lugar o seu intérprete. E assim que o intérprete chega lá no suposto lugar da conversa, ele é capturado e o ameaçam queimar vivo. Vai rolar uma treta aí com ele, mas o César estava certo. Tem uma tentativa de emboscada mal sucedida. Bom, como eu disse, os acampamentos estavam ali mais ou menos a uns 10 km de distância. O acampamento dos romanos estava ligado ali por um rio e rodovia à cidade de Vesunção, ou seja, o César estava abastecido, tinha provisão, tinha uma linha de suprimento, estava ali tranquilo. Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão. Na sua posição defensiva, esperando a melhor hora. O Ariovisto, então, vendo que ia ter que tomar alguma atitude, resolve então mover suas tropas e cortar a linha de suprimento romano. Então ele consegue fazer uma manobra lá de César, ele consegue marchar todo o seu exército em segredo, né, durante a noite, passa pela floresta ali, ele consegue de algum jeito passar pela posição do César e montar um acampamento nas costas do Júlio César, digamos assim, né, do acampamento romano, cortando assim a linha de suprimentos, porque dali, para chegar a suprimento no César, ia ter que passar primeiro por eles, e ele podia então dominar aqueles suprimentos, cortar, mandar os caras de volta, e assim ferrando o Júlio César, né? O Júlio César então tem que de novo agora tomar uma providência. Ele então vai tirar todos suas 6 legiões do acampamento romano e vai marchar então passando o acampamento do Ariovisto. E ele sabe que, né, se cortar seu suprimento ele logo vai estar ferrado, então ele vem com essas 6 legiões, ele monta ela em 3
6 linhas e ele atravessa ali pelo o campo, informação de combate, e vai então passar agora de novo o acampamento do Ariovisto e restabelecer a sua linha de suprimento. O Ariovisto vai mandar suas tropas, sua infantaria leve e sua cavalaria atacar os romanos. César então coloca as suas 2 primeiras linhas, 4 legiões, para defender, cerca de 20 mil homens, e deixa as 2 outras legiões construindo um novo acampamento. Ele vai conseguir repelir esse ataque, né? Afinal, as legiões pesadas aí, essa infantaria pesada romana, em maior número, era quase imbatível. E ele não entende porque o Ariovisto não atacou com mais força, né? Já que o Ariovisto tinha mais tropas que os romanos, aí cerca de 40, 50 mil, enquanto os romanos tinham 30 mil. E estava relativamente vulnerável, gastando 10 mil tropas para construir acampamento, mas o Ariovisto não cometeu suas forças, só foi lá atrapalhar. Mas os romanos, como eu disse, conseguem repelir esse ataque, constroem esse segundo forte, que era menor, mas só para restabelecer a linha de suprimento. O César então vai deixar 2 legiões aí nesse acampamento novo e vai retornar com as 4 legiões para o acampamento principal. No dia seguinte, o Júlio César então vai tentar oferecer batalha de novo. Ele vai tirar suas legiões dos acampamentos, vai colocar ela ali em formação de batalha perto do acampamento ali dos germânicos, e os germânicos não vêm pro pau. César então vai ficar de manhã até mais ou menos o meio-dia ali, postado esperando os germânicos, mas os germânicos não caem, não oferecem batalha. Aí cerca de meio-dia eles voltam pro acampamento, o César ainda sem entender por que o Ariovisto não ataca, já que ele não estava numa posição favorável. O Júlio César tinha menos forças, o terreno, né, o Ariovisto conhecia melhor. Bom, passou o meio-dia, o pessoal voltou pro acampamento, o Ariovisto então manda atacar o acampamento menor, onde estavam as 2 legiões romanas. Vai fazer um ataque forte ali, mas legiões atrás de um forte, cara, era muito difícil de você desalojar os caras. E os germânicos fazem um ataque feroz, os romanos vão repelir, mas vai ter um alto custo aí, vai morrer bastante gente dos 2 lados, mas o ataque foi frustrado. E além disso, os romanos vão conseguir capturar alguns germanos, alguns suevos, e vão interrogá-los, né, sob tortura, e assim César descobre o porquê o Ariovisto não está os atacando. Os soldados capturados então dizem que os sacerdotes ali dos germânicos, né, fizeram os sacrifícios, oferendas, sei lá como é que eles liam a sorte, mas que eles disseram para o Ariovisto que antes da lua cheia não é bom para atacar, tá umas ruins as premonições, que se ele quiser vitória ele tem que aguardar até a lua cheia. E então o Júlio César, agora sabendo dessa informação, ele vai aproveitar isso para usar isso contra os germânicos. Então no dia seguinte ele vai então tirar todas as suas tropas de novo, e agora ao invés de ali marchar e pôr suas tropas em formação de batalha, né, a uma distância razoável do acampamento dos germânicos, ele vai colocar ali na cara, na boca, vai colocar ainda a cavalaria gaulesa, os auxiliares ali bem no portão, digamos assim, do acampamento dos germânicos, forçando eles a tomarem alguma atitude. O Ariovisto, apesar do mau presságio aí, ele não tá nem aí. Quando eles vão atacar os germânicos, eles vão revidar de forma violenta e rápida. Então assim que os romanos ali chegam bem perto do acampamento, os germânicos vão sair com tudo atacando, mas eles fazem um ataque tão rápido e tão feroz que não teve nem tempo dos legionários jogarem as pilas, né, aquelas lanças que eles carregavam. E se vocês lembram no episódio passado, essas lanças foram muito boas para acabar com os Helvécios, porque eles conseguem, né, jogando essas lanças, fazer os soldados perderem os escudos, perderem sua proteção e lutar de peito aberto. Agora com os germânicos não deu tempo, então o ataque fica de espada, que já começa na espada contra espada ali, os 2 lados fazendo shield wall, né, aquele muro de escudos, e nesse caso, né, em mais número e com maior porte físico e tal, a vantagem fica bem para os germânicos, mas a disciplina romana e o equipamento de melhor qualidade também meio que equilibram, mas está ali muito equilibrado.
O Júlio César, ele tinha montado de novo as 3 linhas, as 2 ele coloca em combate e deixa a última linha em reserva, e ele se coloca do lado direito do flanco romano, de frente pelo flanco esquerdo, né, dos germânicos, que era o ponto mais fraco ali dos germânicos. Ele percebe isso e resolve ficar ali, se posicionar ali para explorar aquela situação. E aí vai dando certo, porque ele realmente vai conseguindo com o flanco direito romano ali empurrar e ir ganhando o território dos germânicos. Porém, no lado esquerdo, o contrário está acontecendo, né? No flanco direito dos germânicos, eles estão pressionando os romanos e estão quase quebrando os romanos, né? Tá ficando desesperadora a situação ali. Aí que aparece nosso herói, Públio Crasso, o filho do Marco Licínio Crasso, ainda adolescente, mas ele era um oficial ali do Júlio César. E ele vendo que do lado, o flanco esquerdo romano estava cedendo e prestes a ser destruído, ele com a sua própria iniciativa vai então buscar essa terceira linha que estava aqui reserva e comandar ela para o flanco esquerdo romano ali, e consegue então estabilizar a situação, e com essa nova, mais 2 legiões ali ajudando essa terceira linha, até o flanco esquerdo começa também a empurrar os germanos para trás. No flanco direito, que o César já estava dominando, então começa agora meio que o César os romanos, né, a envelopar o exército germânico. Eles então percebem que vai dar ruim, que estão sendo envelopados e perdendo dos 2 lados, e começam então a bater em retirada. A guerra que estava muito palheira e já estava durando horas aí, agora começa a virar a favor dos romanos, e os germânicos então se põem a fugir. No acampamento dos germânicos, eles meio que fecharam a rota de fuga ali com as mulheres, com o trem de bagagem, com os vagões, com as carroças, então justamente para ninguém querer fugir. Mas como a batalha foi perdida, o pessoal começa a tentar fugir, fica meio preso ali no próprio acampamento, e vai virando aquela chacina, aquele banho de sangue, os romanos matando mulher, criança, que tá aparecendo na frente era morto. O Ariovisto vai meter o pé, vai fugir, vai correr, vai chegar no Rio Reno, pegar uma barca, atravessar para nunca mais se ouvir falar dele, deixando as mulheres que ele tinha, as filhas para trás, para virar prisioneira romana. Ele bem corajoso, ele. Bom, e assim o Júlio César e os romanos têm mais uma vitória. Esse é o primeiro ano do Júlio César na Gália. Já destruiu 2 exércitos gigantes, um dos Helvécios, agora um dos Suebos, né, um povo germânico. Os germânicos que estavam ali do outro lado do Rio Reno se juntando para atravessar, quando vem o Ariovistus fugindo, desistem de atravessar para Gália e voltam para os seus territórios. E assim, amigos, Júlio César vai se estabelecendo e expandindo a influência romana para territórios até então intocado pelos romanos. E como ele ainda tinha que governar suas províncias, ele vai voltar lá para a Gália Cisalpina, vai deixar o Labienus com as suas legiões acampar para inverno ali no território dos sequanos mesmo, o que pega bem mal ali com os gauleses, que tu veio expulsar os germânicos pra gente, ou tu veio tomar o lugar deles, pra ficar agora você a força dominante aqui? Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos ver como os gauleses reagem ao César acampando suas tropas ali na Gália, em vez de retirá-las pro território romano. Fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!